Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos iniciar hoje o estudo das leis empíricas ou ponderais. Empírico quer dizer experimental, o oposto de teórico. Ponderal se refere a peso ou massa, porque na época não se fazia muito essa distinção. Essas leis foram construídas no final do século XVIII até o início do século XIX. A tradição da história e filosofia das ciências sempre escreveu assim: primeiro se fizeram experimentos, depois vieram as teorias, no caso a teoria de átomo e de molécula, para explicar os experimentos. Hoje em dia não se tem tanta certeza, principalmente porque a maior parte desses experimentos que eles faziam estavam errados. As massas que eles citam na época não são confirmadas hoje. Lavoisier, por exemplo, era um bom experimentador e os seus dados são confirmados, claro, com os erros dos aparelhos primitivos da época, mas podem ser confirmados. Proust, por exemplo, errou feio todos os resultados. Provavelmente eles intuíram essas leis, né? É o caso, por exemplo, da lei das proporções múltiplas de Dalton, que Dalton nunca fez nenhum experimento. Ele apenas falou: olha, se vocês fizerem experimento assim, vai dar isso aqui. E depois, no futuro, se percebeu que isso realmente acontecia. Mas o mais importante é vocês saberem que as primeiras teorias a respeito de átomos e moléculas surgiram ou foram confirmadas por dados de aparelhos muito simples, como balanças não eletrônicas, como nós temos hoje, as balanças analíticas antigas, e aparelhos de medidas de volumes, muitos deles construídos pelos próprios cientistas, como é o caso de Lavoisier, que aparece aqui ao lado de sua esposa. Vocês vão encontrar outros nomes também associados a essas leis. Tem muitos cientistas na época, mais ou menos na mesma época, chegaram a conclusões semelhantes. A própria lei da conservação da massa de Lavoisier, por exemplo, ela tinha sido enunciada 30 anos antes pelo russo Mikhail Lomonosov, mas seus trabalhos eram desconhecidos na Europa Ocidental. Nesta aula, nós vamos nos concentrar nas duas primeiras leis, a lei da conservação das massas e a lei das proporções constantes, ou definidas. A lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas, afirma que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Ou como ele enunciou de forma grandiloquente, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então vamos considerar a reação do peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é o principal componente da água oxigenada e vai se decompondo em água e oxigênio. Isso pode ser acelerado colocando-se alguns materiais como um pedacinho de batata, um pedacinho de carne, ou então iluminando com luz ultravioleta, como é mostrado aqui nesta figura, né? Escrevendo a reação, eu não estou usando fórmulas, porque na época eles não conheciam fórmulas e nem equações. Peróxido de hidrogênio produz água e oxigênio. As massas que reagem são produzidas são 17 gramas de peróxido de hidrogênio reagem dando 9 gramas de água e 8 gramas de oxigênio. E somando-se as massas dos produtos, 9 mais 8 dá 17, que é a massa do reagente. Mas se você botar esse frasco numa balança, você vai ver uma massa diminuindo. Por quê, gente? Porque está saindo gás. Olha as bolinhas lá. Essa foi a grande contribuição de Lavoisier. Ele media as massas de gases que saíam ou que entrava, o que na época era uma novidade e ninguém tinha notado isso muito bem. Portanto, a lei de Lavoisier só vale para sistemas fechados. A lei das proporções definidas afirma que, numa reação química, reagentes e produtos são consumidos e produzidos em proporções constantes, em proporções definidas. Então vamos considerar novamente a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. E já sabemos que 17 gramas de peróxido de hidrogênio
reagem para produzir 9 gramas de água e 8 gramas de oxigênio, confirmando a lei da conservação das massas. 9 gramas mais 8 gramas igual a 17 gramas. Mas o que ocorrerá se eu utilizar o dobro da massa do peróxido de hidrogênio? Bem, eu obterei o dobro da massa de água e o dobro da massa do oxigênio. Se eu utilizar metade desses 17 gramas, isto é, 8 gramas e meio, eu igualmente vou obter metade desses 9 gramas de água, 4 gramas e meio, e metade da massa do oxigênio, isto é, 4 gramas. Vamos ver então como a teoria atômico-molecular é construída de forma a obedecer a essas leis. As moléculas do peróxido de hidrogênio são formadas por 2 átomos de oxigênio, aqui como esferas maiores e vermelhas, e 2 átomos de hidrogênio, como as esferas menores e brancas, dando água, H2O e oxigênio. Ocorre que, neste caso, nós teremos o aparecimento de um átomo de oxigênio do nada, porque há 2 átomos de oxigênio antes e 3 átomos de oxigênio depois. Caso isso ocorresse, a massa teria aumentado e, portanto, não obedeceria à lei da conservação das massas. Porém, se nós imaginarmos 2 moléculas do peróxido de hidrogênio produzindo 2 moléculas de água e uma molécula de oxigênio O2, nós teremos 4 átomos de oxigênio antes e 4 átomos de oxigênio depois da reação. 4 átomos de hidrogênio antes e 4 átomos de hidrogênio depois. A representação moderna, que vem lá por 1820, com o grande químico sueco Berzelius, é feita através de letras e números. Então, a fórmula é representada como H2O2, a fórmula do peróxido de hidrogênio, e tem 2 H2O2, produzindo 2 moléculas de água e uma molécula de oxigênio. Tio Milho explicou por que a massa antes é igual à massa depois. Mas e as proporções definidas? Bem, então você imagina, eu tenho 2 H2O2, dando 2 moléculas de água H2O e uma de oxigênio O2. Se eu tiver o dobro de moléculas de peróxido de hidrogênio, isto é, 4 H2O2, nós teremos que ter 4 moléculas de água e 2 de oxigênio, para que o número de átomos antes permaneça igual ao número de átomos depois. Nós temos que considerar que as proporções se mantêm. Vamos ver aplicações dessa lei. Nós vamos ver a reação entre enxofre e ferro, produzindo sulfeto ferroso. O enxofre é um pó amarelo claro, ainda aparecem alguns grumos por aqui, e limalha de ferro. Aproxima-se, então, uma varinha mágica dessa mistura. E a varinha mágica faz com que a reação se inicie. Ela é fortemente exotérmica, libera bastante calor, produzindo sulfato ferroso, que é preto, né, bem escuro. Essa parte vermelha é porque ainda está muito quente. Pois bem, ferro, Fe, sólido, a partir da ação da varinha mágica, reage com enxofre líquido. Opa, tio Milho, eu vi o enxofre lá, era um pó amarelo, não era líquido. Pois é, e a varinha não era mágica. O problema é que aquela varinha está quente. O enxofre derrete a 115 graus, uma temperatura baixa, próxima da ebulição da água. Então, a varinha mágica liquefez, fundiu o enxofre, e o enxofre líquido reagiu com o ferro. Pois bem, experimentalmente, empiricamente, determina-se que 7 gramas de ferro reagem com 4 gramas de enxofre. Qual é a massa de sulfeto ferroso obtida? E determine a massa de enxofre que reage com 56 gramas de ferro e a massa de sulfeto ferroso obtida.
Para obter a massa de sulfeto ferroso obtida, é só aplicar a lei da conservação das massas. 7 gramas a massa de ferro mais 4 gramas a massa de enxofre tem que dar a massa de produto, sulfeto ferroso, e a massa do produto dá 11 gramas. Mas e se eu tiver 56 gramas de ferro? Qual será a massa de sulfeto ferroso? Nesse caso, nós temos que manter a proporção. 7 gramas de ferro reage com 4 gramas de enxofre, produzindo 11 gramas de sulfeto ferroso. Então, 56 gramas de ferro vai reagir com X gramas de enxofre e Y gramas de sulfeto ferroso. Se as proporções são constantes, pode-se aplicar uma regra de 3, o produto em cruz. 7 vezes x é igual a 56 vezes 4. X é 56 vezes 4 sobre 7, ou 32 gramas de enxofre. Da mesma forma, se obtém y. 7 vezes y é igual a 11 vezes 56. Se provou que há proporcionalidade, pode-se aplicar esse produto em cruz, a regra de 3. Y é igual a 56 vezes 11, dividido por 7, ou 88 gramas de sulfeto ferroso. Há casos em que há excesso de reagentes. E então, nós vamos abordar esse tema a partir de uma interação do nosso cotidiano. Então, imagine que uma bailarina descalça reage, isto é, interage com 2 sapatilhas, dando uma bailarina calçada na proporção de 1 para 2 para 1. Se nós tivermos 10 bailarinas, elas calçarão 10 sapatilhas. 5 para 10 continua na proporção de 1 para 2. Mas imagine que 5 meninas cheguem na escola de dança, e elas vão calçar as sapatilhas no vestiário, mas há 8 pares, 16 sapatilhas e 5 garotas. É claro que elas vão calçar 10 sapatilhas e teremos um excesso de 6 que não serão calçadas. Parece um exemplo tolo, mas os alunos têm muita dificuldade com isso na química, leva a erros. Então, se eu perguntar para vocês, neste último caso, quantas bailarinas calçadas vão ser obtidas, ninguém vai falar, tem 16 sapatilhas, então serão 8 bailarinas calçadas. Claro que não, porque eu só tenho 5 garotas. Então, eu tenho que considerar a quantidade que não está em excesso, as 5 meninas, para conseguir o resultado final correto, 5 bailarinas calçadas. Vamos iniciar com um exemplo bem simples para se introjetar esses conceitos. Então, foram postos a reagir 56 gramas de ferro com 40 gramas de enxofre. Determine a massa de reagente em excesso e calcule a massa de sulfeto ferroso produzida. Observe que a proporção oferecida é 56 gramas de ferro para 32 gramas de enxofre. Então, se 56 gramas de ferro reage com 32 gramas de enxofre e foram colocados 40 gramas, é claro que vai ter 8 gramas em excesso. E qual é a massa de sulfeto de ferro produzida? Eu não vou considerar a quantidade em excesso. Eu vou considerar os 32 gramas que efetivamente reagem. E usando a lei da conservação das massas, 56 mais 32, 88 gramas de sulfeto de ferro. Considerando ainda a mesma reação e proporções, se nós colocarmos para reagir 300 gramas de ferro com 160 gramas de enxofre, qual será a massa de sulfeto ferroso produzida? Quando se dá a massa de 2 reagentes, um deles pode estar em excesso e frequentemente está. Então, inicialmente vamos considerar a massa do ferro 300 gramas. Se 56 gramas estão para 32 gramas,
para 300 gramas de ferro reagirá X. Passe a regra de 3 e teremos 171 gramas. Mas, ora, eu coloquei 160 gramas. Então, não há massa de enxofre suficiente para reagir com os 300 gramas de ferro. Portanto, é o ferro que está em excesso. Fazendo o mesmo agora, mas considerando-se a massa de 160 gramas de enxofre, eu vou obter que a massa de ferro que reage com 160 gramas de enxofre é 280 gramas. Então, eu já sei que o ferro está em excesso e que a massa em excesso é 300 gramas foram adicionados, mas apenas 280 gramas reagiram a 20 gramas em excesso. Puxa, tio Milho, numa prova, num vestibular, se eu escolher a substância correta, eu não perco tempo fazendo regra de 3 com aquela outra que está em excesso. Bem, você pode fazer um teste prévio para saber quem está em excesso, dividindo a massa de cada reagente pela quantidade dada na reação. No caso do ferro, vai dar 5, alguma coisa, você não vai perder tempo com conta. E no caso do enxofre, dá 5. Como no caso do ferro deu 5, algo, acho que é 5,3, eu nem lembro. Mas é maior do que 5, então você já sabe que a massa de ferro está em excesso. E ficamos por aqui. Até a próxima aula e cuidem-se.